Bom dia. Hoje vamos dar a nossa segunda aula da unidade 7 da matéria de 10º ano. Então, hoje vamos começar, como já tínhamos visto, na forma como a poupança vai ser aplicada. Vamos ver o que é que serve o investimento, como é que nós vamos classificar o investimento. Então, nós já tínhamos visto na última aula que os rendimentos eram aplicados em poupança ou então eram consumidos. Ou seja, eram consumidos no presente ou então vinham ser consumidos no futuro. Agora, hoje, aquilo que nós vamos ver é para que é que serve o investimento e vamos ver como é que essa poupança é aplicada em investimento e o que é o investimento. Depois nós vamos ver o financiamento da atividade económica, vamos ver onde é que a atividade económica vai arranjar meios para se financiar e para arranjar os meios operativos para poder produzir os bens e serviços que nós tanto precisamos. E, finalmente, vamos ver a importância do investimento no estrangeiro, o investimento de Portugal no estrangeiro e o investimento do estrangeiro em Portugal. E vamos ver como os fluxos de IDE são importantes no mercado financeiro atual. Então, vamos começar. Nós já tínhamos visto na última aula que a poupança podia ser aplicada de três maneiras diferentes. Ou podia ser enfiada debaixo do colchão, podia ser entesourada, ficava guardada num sítio que não gerava qualquer tipo de rendimentos, que não trazia qualquer tipo de propósito, que apenas servia o fim de precaver para algum dia mais negro ou para alguma poupança para a aquisição de um bem e serviço específico, mas também podia ser aplicado em depósitos, ou seja, as famílias muitas vezes agarram no dinheiro e vão entregá-los a instituições bancárias que vão servir para depois financiar a atividade económica. E, finalmente, o terceiro propósito tem a ver com o investimento, tem a ver com a forma como as famílias muitas vezes agarram nesse dinheiro e o inserem diretamente na atividade produtiva, servem para produzir bens e serviços, servem para comprar fatores produtivos que depois vão servir para aumentar a capacidade produtiva. Então vamos ver o que é o investimento. Bem, o investimento trata-se da aplicação da poupança nas atividades em bens e em serviços que vão ter como propósito a produção de bens e serviços. Ou seja, este investimento é quando a poupança vai incidir diretamente naquela máquina que nós tínhamos falado e que vai servir para produzir novos bens e serviços. E quando as famílias estão a fazer isso, estão à procura da remuneração dos fatores produtivos. Nós lembramos-nos bem desta máquina que nós tínhamos falado. Nós tínhamos definido a produção e tínhamos deixado com esta imagem bastante gráfica daquilo que é a produção. A produção era quando nós agarrávamos nestes fatores produtivos, agarramos nos imóveis, agarramos em dinheiro, agarramos na capacidade empresarial e metemos nesta máquina a produção, os vários setores produtivos e obtemos bens e serviços. Nós só falamos de investimento quando o dinheiro é aplicado aqui. Ou seja, nós não podemos falar em investimento quando uma família agarra no dinheiro e vai depositar no banco. Isso aí não é um investimento. Isso aí estamos a falar de uma aplicação da poupança, estamos a falar de depósitos, estamos a falar da aplicação da poupança. Só falamos em investimento quando da poupança sai a sua aplicação em fatores produtivos que vão, de alguma maneira, produzir bens e serviços. Então, para que é que serve o investimento? Nós compreendemos que o investimento é uma parte extremamente importante nesta máquina de produção e na obtenção dos rendimentos. Aliás, por isso é que os Estados tentam tanto fomentar o investimento e andam tanto a procurar que estrangeiros investam em Portugal e a fomentar os investimentos. A primeira coisa é que o investimento é para a aplicação em meios de produção. Depois, reparem que quem está a investir não tem só objetivos lúdicos, tem um objetivo bem claro. O investimento tem como objetivo a prossecução do lucro. Essa é que é a intenção. Quando uma pessoa investe num bar, quando investe numa fábrica, numa loja, está à procura de lucro, quer obter lucro para si, quer obter a remuneração daquele capital que investiu naquele fator produtivo.
Os investimentos também servem para aumentar a capacidade de produção. Eu tenho uma fábrica, a fábrica está a correr bem, eu quero aumentar a sua capacidade produtiva. Mas também posso querer tornar a fábrica mais amiga do ambiente, posso instalar painéis solares, isso também serve, isso também é investimento. Ou então tenho uma máquina que está obsoleta e que tem de ser substituída, isso também é investimento, quando estou a substituir essa máquina. Estamos a falar da aplicação das poupanças, da aplicação de dinheiro que podia ser poupado, ou até que podia ser consumido, presentemente ou no futuro, isto aqui é o conceito de poupança, e que está a ser aplicado para aumentar, para mudar a estrutura de produção de um país através de um agente microeconómico. Então, quando nós começamos a entrar de uma forma mais detalhada naquilo que é o investimento, chegamos ao conceito da formação bruta de capital. Este agregado macroeconómico é extremamente importante para determinarmos o produto interno bruto, que é uma matéria de 11º ano e que vocês vão abordar na unidade 9. E a formação bruta de capital vai poder ser distribuída de duas maneiras diferentes. Ou em formação bruta de capital fixo, ou na variação das existências. E são estes dois conceitos que nós vamos abordar agora. Também quero que vocês fiquem bem presentes que a formação bruta de capital também se pode denominar por investimento bruto. São os dois conceitos que podemos ter. Então vamos ver o que é a formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo é a aplicação da poupança, a aplicação do capital, o investimento, em bens que ficam na posse do agente económico por um período superior a um ano. Quando uma empresa de distribuição compra uma carrinha, nós estamos a falar de formação bruta de capital fixo. A empresa tem ali um bem produtivo que vai ficar na sua posse por mais do que um ano e que vai gerar rendimentos durante esse período, ou espera-se que gere rendimentos durante esse período. Vai ser isso que vai permitir a obtenção de vendas ou de prestação de serviços que depois vão gerar lucro. Mas também quando uma empresa investe numa fábrica, num imóvel, investe num espaço, também é a formação bruta de capital fixo. Também estamos a falar de formação bruta de capital fixo quando se constrói um prédio que vai ser o sítio onde nós vamos prestar os nossos serviços. Mas reparem que aqui é muito importante a expectativa. A expectativa é que aquele prédio que nós estamos a construir fique na nossa posse e possamos desenvolver a nossa atividade ali. Já vamos perceber que depois isto pode não ser só bem assim. Aquilo que distingue a formação bruta de capital fixo e a variação das existências tem a ver com o objeto da sociedade e a sua intenção de utilização. Para este agente económico de distribuição, aquela carrinha é essencial para a sua atividade produtiva. Vai ser na carrinha que vai prestar os serviços. É capital fixo. É um capital que fica na empresa durante mais tempo. Reparem que o fixo não tem a ver propriamente com a questão de ficar imóvel num sítio. A carrinha mexe-se, mas fica imóvel na posse da empresa durante mais do que um ano. Também, quando existe um investimento em meios informáticos, também é formação bruta de capital fixo. Comprar um computador para um trabalhador desempenhar a sua função também é um investimento em capital fixo. Um posto de trabalho, uma POS, um posto de vendas, tudo isto são bens que vão ficar na posse da empresa durante mais do que um ano. Reparem que eu utilizo empresa aqui porque nós já vimos que para fazer investimento tem de ser em meios de produção de bens e serviços. Às famílias, nós só admitimos que haja investimento na sua aquisição da habitação própria. Só aí é que existe um investimento por parte do agente económico de famílias. Já vamos ver depois isso mais à frente. Quando existe a aquisição de meios de robôs, por exemplo, temos aqui um exemplo assim mais complexo, isto também é uma formação bruta de capital fixo. Mas o mobiliário que é comprado para um restaurante também é a formação bruta de capital fixo. E quero que compreendam que não tem a ver com a dimensão do capital, não tem a ver com o montante que é investido. Tem a ver com a expectativa, por um lado, e com a sua detenção por mais do que um ano. Então, o que é a formação bruta de capital fixo? Podemos arranjar uma definição. Consiste no estoque de capital de edifícios e equipamentos durante um ano. E aqui temos o exemplo que eu usei na última aula,
que é, em vez de consumirmos mais pizzas no presente, estamos a construir mais fornos. Ou seja, estamos a transformar o consumo de bens e serviços em meios de produção que depois vão gerar bens e serviços no futuro. Então já vimos o que era a formação bruta de capital fixo, mas para compreendermos o que é um investimento bruto, o que é a formação bruta de capital, temos de perceber também o que é a variação das existências. Se repararem, a variação das existências tem ali um símbolozinho antes do E, tem um triângulozinho. Este triângulo, que é o delta, significa variação. Vocês em matemática também vão utilizar este símbolo. A variação das existências. A variação das existências é nós percebermos que quantidade de bens e serviços disponíveis para produzir e para vender ao público, nós compramos ao longo do ano e se esse valor aumentou ou diminuiu. Um exemplo muito pragmático é nós pensarmos num restaurante e abrir a despensa no dia 1 de janeiro e vermos quanto dinheiro é que aquele restaurante tinha investido em matéria-prima, em bens e serviços para vender aos seus clientes. E percebemos que ali em farinhas, em massas, em manteigas, em pão, tinha ali investido 2 ou 3 mil euros. E em 31 de dezembro nós fazemos a mesma coisa. Abrimos a porta dessa despensa e vimos quanto dinheiro é que aquele restaurante tinha investido em matérias-primas, em bens e em serviços para vender aos seus clientes. E fazemos a sua contabilização e percebemos que temos 4 mil euros ali investidos em bens para vender aos clientes. Então reparem, houve aqui um investimento. A variação das existências aumentou. Peço desculpa. As existências aumentaram ao longo do ano. Houve um investimento, houve a aplicação de dinheiro em bens e serviços para vender aos clientes. Isto também se trata de um investimento que os empresários bem conhecem que é preciso fazer. E agora é que se torna mais complicado, que é nós compreendermos que as existências, ou seja, os bens que estão disponíveis numa empresa para vender aos seus clientes ou para produzir bens e serviços para vender aos seus clientes, vão variar conforme o objeto da sociedade. Se vocês olharem para um stand, as existências deste stand são os carros. Mas para aquela empresa de distribuição, um carro era uma formação bruta de capital fixo. Era um capital fixo que ficava ao longo durante vários anos na sua posse. Mas para este stand, um carro é uma existência. Da mesma maneira que para um café, um bolo é uma existência. Ou para uma tabacaria, um jornal é uma existência. O objeto deste stand é vender carros. O objeto desta loja de informática são computadores. Ou seja, eles vão medir as existências, contabilizando quantos computadores eles têm para vender aos seus clientes, contando os computadores, os periféricos, os cartuchos para impressoras, todos os materiais que eles têm lá dentro disponíveis para vender aos seus clientes. Isto é que é as existências desta loja de informática. Mas nós aqui ainda podemos ir um bocadinho mais além. Também, se nós olharmos para uma fábrica, aí complicamos um pouco, porque as existências também incluem as matérias-primas que eles têm disponíveis para depois transformar em bens e serviços para vender aos seus clientes. E têm de contabilizar isso tudo para compreender se estão a gastar ou se têm aplicados mais meios na matéria-prima ou menos meios, para perceber como é que correu o seu investimento ao longo do ano em existências. No fundo, a ideia que é bom vocês reterem é que, quando estamos a falar da variação das existências, nós imaginamos que temos um armazém muito grande em que temos todos os bens disponíveis para vender aos nossos clientes. E vamos ver quanto é que eles valiam no início do ano e vamos ver quanto é que eles valem no final do ano. E essa variação ao longo do ano é que me traduz a variação das existências. Então, o que é a variação das existências? A variação das existências é nós vermos no final do ano quantos bens nós temos disponíveis para vender aos nossos clientes e comparar com o início do ano. Então, a variação das existências vai ser igual às existências finais, ou seja, às existências a 31 de dezembro do ano em questão, menos as existências iniciais, menos as existências que nós tínhamos no início do ano. É esta a diferença entre estes dois agregados que nós vamos perceber, que nos permitem perceber
se houve um aumento do investimento em bens e serviços para vender aos nossos clientes ou não. E reparem que não têm de ser os mesmos bens. O que conta para quem está a investir é o montante que tem lá aplicado. A mim pouco me importa, e é natural que a farinha que tinha no início do ano no restaurante não é a mesma que tem no final do ano. Mas para o investidor, olhando aos números financeiros, o que conta é que tem lá 1.000 euros e que no final do ano tem aplicados 2.000 euros. Significa que teve de aplicar mais dinheiro no seu estoque, na sua mercadoria, nas existências. Então, o que é que isto me permite dizer? Se a variação das existências é maior do que zero, houve uma aplicação do dinheiro em existências. Houve investimento em existências. Reparem que o investimento, se calhar, não é a terminologia mais correta, mas é bom que compreendam assim. Se as existências são iguais a zero, significa que no final do ano eu tenho as mesmas existências que tinha no início do ano. Não houve investimento em existências. Eu continuei a ter o mesmo montante aplicado em existências, portanto, não apliquei mais, nem retirei, nem desinvesti. E, finalmente, se for inferior a zero, se a variação das existências for negativa, significa que eu desinvesti, que eu retirei capacidade ao meu armazém para vender bens e serviços aos clientes. Então, recapitulando, a formação bruta de capital fixo vai ser a soma destes 12 agregados. Vai ser a soma da formação bruta a formação bruta de capital vai ser a soma destes 12 agregados, da formação bruta de capital fixo mais a variação das existências. Não nos esqueçamos que quando estamos a falar de formação bruta de capital, também podemos denominar por investimento bruto. Então vamos passar a outra parte. Vamos compreender como é que nós vamos classificar os tipos de investimentos. Nós já vimos que existem uma panóplia de investimentos bastante grande que podem ser feitos pelos empresários e que as famílias podem investir na produção de bens e serviços, adotando a visão de empresários de maneiras muito diferentes. Mas temos de categorizá-las. Vamos fazer o mesmo que nós fizemos em relação aos tipos de consumo, em relação ao tipo de bens, em relação ao tipo de necessidades, vamos também categorizar os investimentos. Então, quanto à natureza, que tipos de investimentos nós podemos ter? Podemos ter dois tipos de investimento de uma forma muito simples. Primeiro, material e imaterial. E depois podemos ter investimentos financeiros. Já vamos ver o que é que são cada um deles. O investimento material é um investimento em bens tangíveis, em bens que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos sentir. Estamos a falar de bens materiais, no fundo, na aquisição de bens materiais para produzir os tais bens e serviços que nós vamos vender aos nossos consumidores. Estamos a falar, por exemplo, num restaurante, estamos a falar das mesas. Eles precisam de mesas para que as pessoas possam jantar e possam servir os almoços. Isto é um investimento material. O investimento numa carrinha por parte de uma agência de transportes também é um investimento material. Eu consigo ir ao pé da carrinha, consigo tocar na carrinha. Um investimento imaterial pode ser um investimento, por exemplo, em formação. Se eu estou a dar formação aos meus colaboradores, eu não consigo sentir a formação, não consigo tocar, é um bem intangível. Mas a capacidade que eles estão a adquirir de produzir mais bens e serviços, eu estou à espera que isso se transforme numa melhoria e num aumento na minha capacidade de produzir bens e serviços. Mas também é um investimento imaterial, por exemplo, um investimento numa marca. Se eu compro uma marca ao fazer um franchising, por exemplo, este é um investimento imaterial. Eu não consigo tocar, eu não consigo sentir, eu não consigo determinar um valor de uma marca apenas pelo tocar. É um valor que não tem existência física, é imaterial, mas tem valor e eu consigo comprar os direitos de utilização de determinadas marcas. Mas também a investigação em bens e serviços também é um investimento imaterial. E, finalmente, serviços financeiros.
Então, quando nós estamos a falar de investimento financeiro, estamos a falar de empresas que vão aplicar o seu dinheiro em investimentos financeiros. Pode ser, por exemplo, a aquisição de outras empresas, isto pode ser um investimento financeiro. Pode ser a aquisição de meios financeiros, isto também pode ser um investimento. Então, quando nós vamos distribuir o investimento em relação à função, para que é que serve? Qual é o intuito do investimento? Nós vamos primeiro o mais simples, o investimento de substituição. Eu tenho um bem de produção que já não tem capacidade produtiva, que já não desempenha da mesma maneira que eu pretendo ou que dá a mesma qualidade na produção dos bens e serviços que eu queria ou quero para a minha empresa, e eu vou comprar um novo. Este é um investimento de substituição. Eu não estou a aumentar a minha capacidade produtiva, eu não consigo produzir mais. Também não tenho propriamente a intenção de melhorar a produção. Estou apenas a trocar um por outro. Estou a manter a minha capacidade produtiva. Este é um investimento de substituição. Um investimento de substituição muito simples também de compreenderem é quando vocês compram um computador novo porque o anterior já não está a funcionar, quando trocam a televisão. Isto é uma maneira simples de vocês compreenderem que isto também se passa nas empresas. Uma empresa, ao fim de um determinado tempo, vai ter de trocar um computador, vai ter de trocar as cadeiras e por aí adiante. Não está a aumentar a sua capacidade produtiva, não está a aumentar a sua eficiência. Este é um investimento de substituição. Mas também pode ser um investimento de inovação, quando eu compro meios que me permitem trazer novas formas de prestar o serviço ou de produzir o bem ou o serviço. Tenho aqui um exemplo que é a distribuição, por exemplo, com o recurso a drones. Eu tenho aquela empresa de distribuição que fazia a distribuição de maneira tradicional, com veículos, com carros, e agora tenho uma nova maneira que é distribuindo os equipamentos com drones. A pessoa chega a casa. Esta é uma inovação que não existia para mim. Estou a inovar, estou a aumentar a panóplia de bens e serviços que eu tenho disponível na minha empresa. Este é claramente um investimento de inovação. Mas também pode ser um investimento de inovação quando se utilizam novos meios de produção dos bens e serviços. Também um exemplo muito bom de dar nesta altura é o teletrabalho. Uma nova forma de prestar os serviços. As pessoas estão a prestar os serviços em casa. Tiveram de fazer investimentos, tiveram de comprar um computador, tiveram de comprar eventualmente uma webcam ou coisa assim. Este investimento que as empresas fazem para continuar a prestar os seus serviços aos seus utentes também é um serviço de inovação. Mas também podemos falar de aumentos de eficiência. Por exemplo, se naquela empresa de distribuição que nós estamos a acompanhar, no fundo, neste exemplo, nós introduzirmos um novo meio de propulsão e começam a fazer a distribuição através de veículos elétricos, tendo em vista a racionalização da eficiência energética, procurando poupar algum dinheiro nos gastos com combustíveis. Temos aqui vários exemplos de investimentos de inovação, compreendendo que na inovação podemos trazer novos bens e serviços ou então podemos alterar a forma como os bens e serviços são produzidos. Finalmente, temos um aumento da capacidade. Nós temos aqui a nossa empresa de transportes, que era o nosso exemplo, e agora compra mais 3 carrinhas para acompanhar a procura crescente que tem. Eu aumentei a minha capacidade produtiva. Mas não só posso aumentar o número de bens que eu tenho, como posso comprar um bem maior. Isto também pode ser visto como um aumento da capacidade. É um investimento para aumentar a minha capacidade de prestar bens e serviços aos meus clientes. Quanto ao agente, nós distinguimos entre 2 tipos de investimento, entre investimento público e investimento privado. Isto é muito simples. O investimento privado diz respeito aos agentes que são privados e o investimento público é realizado pelo agente económico Estado. Ou seja, estamos a falar das administrações públicas. Quando o Estado constrói um novo hospital, ou constrói uma escola, ou constrói uma estrada, nós estamos a falar do investimento que é público, é o Estado que está a investir. Agora, quando é um privado que faz, até pode ser exatamente o mesmo investimento. Pode ser um privado a construir uma escola. Mas aqui é um investimento que é privado, tem outro objetivo. Reparem que o objetivo do agente económico público não é propriamente o lucro. É um lucro, mas não é um lucro económico, é um lucro social. Enquanto que o agente económico privado tem como objetivo o lucro, como vocês bem sabem. E então, aqui aproveitamos para recapitular que
quando nós estamos a falar do agente económico famílias, o único investimento que nós identificamos como investimento das famílias é a habitação. O investimento de bens e serviços, nós enquadramos dentro do agente económico empresas e instituições financeiras. E lembrem-se, fazendo aqui uma pequena ressalva, que quando as famílias têm ou desenvolvem algum tipo de atividade empresarial, há empresários em nome individual, faz parte da nossa nomenclatura jurídica, nós consideramos, em termos de agente económico, nós vamos enquadrar essa atividade dentro do agente económico empresas. Em termos macroeconómicos, para os grandes agregados macroeconómicos, como o PIB e por aí adiante, nós vamos englobá-los dentro das empresas. Então, quais são os conceitos que vocês têm a reter? E tem muitos conceitos aqui que são importantes esmiuçar. Primeiro, o investimento. Compreender que só falamos de investimento quando nós estamos a falar de poupança ou de meios financeiros que são aplicados na produção de bens e serviços, tendo em vista o retorno. Reparem que existe sempre a intenção de ter um retorno, seja ele lucro, falando do agente económico, de agentes económicos privados, ou então outras intenções, como o agente económico Estado, ou então instituições sem fins lucrativos. Para percebermos o que era um investimento, fomos falar da formação bruta de capital. E percebemos que a formação bruta de capital se podia distribuir em formação bruta de capital fixo, ou seja, a aquisição de bens que ficam na posse desta empresa durante mais do que um ano, ou então em existências, em matérias-primas, em bens para venda aos clientes, e que a soma destas duas coisas é que vão dar o investimento realizado por um agente económico ou por um país num determinado período. Depois nós tivemos a classificar os investimentos, tivemos a tipificar os investimentos de acordo com determinados critérios. Quanto à sua natureza, nós distinguimos entre investimentos materiais, aqueles nos quais nós conseguimos tocar, aqueles que têm existência física, ou seja, a compra de cadeiras, de mesas, de equipamentos de eletrónica, isso são investimentos com existência física, ou investimentos com natureza imaterial, técnicas de produção, formação, tudo isto são coisas que nós não conseguimos tocar, mas que fazem diferença. A utilização de uma marca, uma técnica, tudo isto vai influenciar e vai permitir a prestação do bem ou serviço que nós queremos falar. E, finalmente, investimentos financeiros. Depois, também distinguimos nos investimentos quanto à sua função. E vimos que os investimentos serviam ou para substituir equipamentos que já não serviam o seu propósito, que já estavam obsoletos, ou porque já não podiam ser usados, ou porque se tinham avariado, ou então para aumentar a capacidade produtiva. Eu quero vender mais bens e serviços, tenho de aumentar a minha capacidade produtiva. Em vez de ter uma linha de produção, tenho duas. Ou então posso inovar, ou prestando um novo serviço, ou vendendo um novo bem, ou então produzindo esse bem com outra capacidade. Finalmente, distingui os agentes económicos que faziam o investimento, classificavam o investimento de acordo com isso, se era público ou se era privado. E foi com isto que nós terminamos a nossa aula de hoje. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, podem sempre enviar para o meu e-mail ou para o Twitter e eu procurarei responder. Continuem a estudar Economia. Revê os vídeos das aulas em RTP Play, no facebook.com/sere.grm, em madeira.gov.pt/sere, em Sapo Vídeos e no meu canal 131108. Em momentos de alarmismo social, aumentam os ciberataques e os esquemas de fraude digital. Esteja atento e tenha extrema prudência no acesso, na recepção e na partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia Covid-19, devendo dar prioridade a fontes oficiais e reputáveis de informação. Esteja on. Proteja-se, a si e aos outros. Não abra nem partilhe conteúdos suspeitos.